Salve, salve, pessoal! Vamos dar início aí à segunda aula nesse ambiente virtual da disciplina de Sistemas de Organização do Conhecimento. Já vou avisando de antemão que eu não vou ficar fazendo edições, então vai ser tudo de uma vez e então pode ser que ocorra aqui algum imprevisto, mas enfim, vamos lá, vocês vão ter acesso a isso com certeza quando o Moodle permitir. E vamos falar hoje, como eu antecipei para vocês ontem, sobre sistemas de organização do conhecimento, mais especificamente sobre sistemas de classificação. Os sistemas de classificação que são aí o que a gente pode entender como os primeiros esforços instrumentais de se organizar sistematicamente o conhecimento, né? Como falamos ontem, sistemas de organização do conhecimento são instrumentos que organizam o conhecimento. E organizam o conhecimento como? Fazendo o relacionamento, a organização de conceitos, né? E essa história começou com os sistemas de classificação. Só que é impossível falar de sistema de classificação sem voltar lá para os primórdios, lá para a Antiguidade Clássica, mais especificamente na Grécia Antiga, onde os primeiros pensadores, os primeiros filósofos de grande repercussão internacional, pelo menos para o mundo ocidental, começaram a fazer esse movimento de dar ordem aos assuntos, dar ordem aos saberes, ou seja, formar classes de assuntos. E classificação é isso. Classificação é formar classes de elementos parecidos, ou seja, você aproxima o que é semelhante e distancia o que é diferente. Então, por definição, no sentido estrito, classificar é formar classes. E quem começa com essa história de formar classes de assuntos, formar classes de disciplinas e de conceitos são os filósofos na Antiguidade Clássica, como eu falei, né? E esses esforços que iniciam na filosofia, é impossível falar de classificação sem falar de filosofia, eles vão impactar e vão influenciar todos esses instrumentos de classificação ou sistemas de classificação que conhecemos hoje em dia, tá? Vocês já devem ter observado, eu já postei aí o PDF do texto referente a essa aula. É um capítulo desse livro aqui, tá? O livro da Maria Requião Piedade, chamado Introdução à Teoria da Classificação. É o capítulo 5, tá? É o capítulo 5 onde ela dá um panorama bastante geral, mas que vai ser interessante para vocês terem bem noção de como esse instrumento, sistema de classificação, surge, né? Isso não surge do nada, vem ao longo de séculos sendo construída uma ideia, né? Um pensamento de classificar, um pensamento classificatório. E nós vamos ver, então, aí vocês têm um texto disponível lá, só que eu acho muito importante que nós, que vamos estudar, entre os vários instrumentos, esse em particular, os sistemas de classificação, nós devemos estudar isso de uma maneira não ingênua, né? E por que não ingênua? Porque todo ato de classificar, embora necessário para a organização da vida em sociedade, né? Eu digo necessário porque você imagina você entrar num supermercado e os produtos não estarem ali devidamente classificados, né? Quanto tempo nós demoraríamos para fazer uma compra, por exemplo, no supermercado, se os produtos não estivessem classificados nas prateleiras, nas estantes? E isso é uma classificação, né? Assim como se você entra num jardim zoológico, ali há uma classificação, né? Pode ser os animais, os mamíferos, os répteis, ou seja, as espécies, as famílias dos animais ali classificados. Pode ser por região, ou seja, uma classificação topográfica, mas um zoológico, assim como num supermercado, há um sistema de classificação por trás, uma forma de organizar aqueles exemplares, aqueles conhecimentos que estão ali. A vida em sociedade,
ela demanda de classificações, né? Na universidade nós somos classificados. Tem a classe dos professores, a classe dos estudantes, a classe dos técnicos administrativos, a classe dos terceirizados, né? Então, há aí uma organização social que está no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, que é conduzido por sistemas classificatórios, formação de classes de elementos semelhantes, né? No entanto, embora seja um tipo de organização necessária para a sociedade, porque tem a ver com economia de tempo e de energia, né? Nós nos organizamos melhor quando as coisas estão devidamente classificadas. Temos que entender que é necessário, mas é um mal. É um mal necessário, né? É um mal por quê? Porque todo ato de classificar, você está definindo o lugar das coisas, o lugar dos conhecimentos, o lugar das pessoas, né? E definir, nomear e dar lugar às coisas é um ato bastante, como que eu posso dizer, despótico mesmo, né? É um ato de imposição. A gente dá lugar às coisas, a gente proíbe as coisas de pertencerem a outros lugares, às outras classes, se relacionar com outras coisas. Então, acaba sendo um ato de condenação, né? Quando eu digo que determinado elemento pertence à classe X, quer dizer que ela não pode pertencer à classe Y, né? Então, estou chamando a atenção para isso, porque se vamos falar de classificação, temos que entender que, embora seja necessário, né, no caso da biblioteconomia, por exemplo, organizar livros nas estantes por assunto, com base nas classes de assuntos, é necessário para a gente conseguir recuperar a informação. No entanto, a partir do momento que a gente coloca um livro em determinado lugar, em determinada classe, a gente está proibindo ele de pertencer a outra classe, ou de estar em outro lugar, ou de dialogar com outros livros, outros assuntos, né? Mas é um mal necessário, né? Então, vamos estudar classificação, entendendo que há aí, sim, um ato ruim de ter que dar lugar às coisas e fixar o lugar às coisas. No entanto, necessário para essa tal chamada organização da informação. E para isso, eu gostaria de tomar a liberdade de ler um parágrafo aqui de um livro. Esse livro aqui se chama História da Leitura. Tá? Ele foi escrito pelo Stephen Roger Fisher, que é um escritor australiano. Ele diz o seguinte: talvez as categorizações de nossas bibliotecas e livrarias sejam a melhor evidência de como tentamos, num ato de capricho, classificar o universo. A obra Robinson Crusoe, de 1719, de Daniel Defoe, por exemplo, na prateleira de títulos de aventura, é a excitante história de um náufrago. Em Viagens, uma pitoresca descrição da vida em uma ilha tropical. Em Sociologia, um estudo pungente do contato com o primitivo no início do século XVIII. Em ficção, uma aventura de evasão. Em literatura infantil, uma história de edificação moral sobre a vida em um ambiente primitivo. Em teologia, uma apologia cristã em clima pagão. E em clássicos, um sustentáculo da literatura ocidental. Descrevendo o mesmo livro, cada categoria ignora completamente a universalidade da obra. De acordo com a perspicaz observação do romancista e antologista argentino Alberto Manguel, qualquer que seja a classificação adotada, qualquer biblioteca tiraniza, repitem, tiraniza o ato da leitura, forçando o leitor curioso, o leitor atento, a resgatar o livro da categoria a qual foi condenado. Acho que esse trecho do livro do Roger Fisher nos dá bastante essa visão de como classificar alguma coisa, classificar um documento, classificar uma pessoa, classificar um assunto, classificar um lugar, é um ato por si só condenatório, justamente por localizar ele em determinado lugar e tirar a possibilidade dele pertencer a outros lugares. Nesse trecho, ele mostra como a obra de Robinson Crusoe, por exemplo, poderia pertencer a
várias e várias classes e ser compreendido e abordado por várias e várias áreas de conhecimentos distintos, porque o conhecimento é plural, é diverso, é heterogêneo, né? Mas a classificação, justamente por ser um esforço de formar classes e dar lugar, dar ordem aos assuntos, ela acaba tendo que fixar isso, né? Então vamos estudar as classificações, obviamente, faz parte do nosso conteúdo, mas vamos estudar as classificações, se distanciando daquela equivocada e precipitada ideia de que a classificação é um jeito perfeito, é uma forma perfeita de se organizar o conhecimento. Não, ela é uma forma necessária. Todos os instrumentos ou todas as tentativas de se organizar a informação vão usar de lógicas classificatórias, no entanto, temos que saber dessa limitação, que toda classificação é condenatória, né? Eu não sei se vocês se recordam, mas quando iniciou ali aquele auxílio emergencial do governo, né, que as duras penas conseguiram aí aprovar no Congresso a distribuição do auxílio emergencial, aquele de R$ 600, que agora já diminuiu, né? O primeiro passo que eles tiveram que fazer foi identificar quem poderia receber. E não sei se vocês se recordam, isso foi veiculado na imprensa, mas nessa identificação de quem poderia receber esse auxílio emergencial, mais de 40 milhões de brasileiros ficaram de fora. Ficaram de fora dos radares dos sistemas do governo. Ou seja, esses mais de 40 milhões de brasileiros não estavam classificados dentro dos instrumentos de gestão do governo, né? Então, veja a importância e o poder, para daí fazer uma alusão a Michel Foucault, que nas Palavras e as Coisas, ele vai dizer que a classificação, ou seja, o ato de nomear e dar lugar às coisas, ou seja, o ato de classificar, é um dispositivo de poder, é um instrumento que os governos, as universidades, as instituições em geral, a sociedade em geral, utiliza para dar ordem às coisas e se organizar, né? Mas veja, uma classificação, ela pode deixar muita coisa de fora. No caso que eu exemplifiquei aí, no caso do auxílio emergencial do governo, a classificação do governo estava deixando de fora 45 milhões de brasileiros. Então, veja o poder que tem uma classificação. Estejamos atentos para o fato de que, numa classificação, nunca vai entrar tudo. Então, ela é, por si só, excludente. E isso é um perigo, e isso temos que estar atentos para entender melhor esse universo classificatório. Esse universo classificatório, que, como eu dizia antes, vem lá da filosofia. Muitos autores, na literatura, vocês vão encontrar diversos autores dizendo que a classificação é inerente ao ser humano, né? Que o ser humano tem uma capacidade inata já nasce com ele, de classificar. Cara, é muito perigoso acreditar nisso, né? Por quê? Porque, na verdade, pensar por classificação, né, separando o que é diferente, aproximando o que é semelhante, isso é uma forma de pensar criada na Grécia Antiga, mais especificamente por um sujeito chamado Aristóteles, que vocês conhecem muito bem. Aristóteles veio com essa ideia de categorização, de formação de classes, há mais de 2000 anos atrás, e deu aí um horizonte e uma base para o pensamento ocidental, do qual a gente tem enorme dificuldade de se descolar, se desprender, né? Mas então, eu estou chamando a atenção para isso, para o fato de que não é inato ao ser humano classificar. Nos foi ensinado a classificar. É um pensamento cultural, né? Foi passado de gerações a gerações, mas culturalmente, sobretudo no universo ocidental, e é importante sempre a gente ponderar essa coisa do Ocidente. Às vezes a gente está falando de pensadores que influenciaram a gente, instituições que nos influenciaram, mas nós não podemos esquecer que a história do Oriente, que é a maior região do globo terrestre e a mais populosa, ela não comunga, muitas vezes, das mesmas bases de
formação de pensamento, né? Pensamos diferente. Então, é sempre bom ponderar que quando estamos falando do pensamento ocidental. E o Aristóteles é um desses pilares do pensamento ocidental, e talvez a maior herança que nós tenhamos dele seja justamente essa lógica de categorizar, de classificar as coisas. Estou chamando atenção para isso, justamente para fazer a primeira crítica que eu tenho ao texto. Esse texto, que é dessa aula, da Maria Requião Piedade, que foi uma professora, né, da área da biblioteconomia, década de 70, 80, os livros dela foram bastante referenciados e tal, e não sem razão, são bons compêndios. No entanto, depois que vocês tiverem contato com o texto, vocês vão ver que no início do texto ela já faz uma distinção entre os tipos de classificações existentes. E aí já tem um primeiro problema. Porque a primeira distinção que ela faz é segundo as características. E ela diz, uma classificação segundo suas características, elas podem ser naturais ou artificiais, né? Segundo a narrativa dela, uma classificação natural seria aquela que respeita a natureza dos objetos, como, por exemplo, a classificação biológica, aquela taxonomia biológica, né, que separa os animais, os seres vivos, tanto animais quanto vegetais, por filos, famílias, gêneros e espécies. Aquela classificação seria, segundo ela, uma classificação natural. Ao passo que as classificações que não obedecessem isso, né, por exemplo, vamos classificar o homem, né, o ser humano. A gente pode classificar o homem segundo a faixa etária, segundo a classe social, segundo a altura, segundo o sexo. São várias as formas de se classificar o homem. Essas classificações possíveis e periféricas que a gente faz do mesmo objeto, o homem, é o que ela chamaria de uma classificação artificial, né? Enfim, mesmo porque... Por que ela é artificial? Porque ela não é duradoura. Se eu vou classificar o homem por faixa etária, por exemplo, a idade vai variando, né? Então, ela não vai permanecer sempre ali. Então, não respeitaria a natureza do objeto. E aí seria uma classificação do tipo artificial. Mas a crítica que eu faço não é a isso. A crítica que eu faço é quando ela se refere à classificação natural. Não há possibilidade de existir uma classificação natural, né? Eu entendo o didatismo proposto na distinção dela, mas não existe uma classificação natural. Do ponto de vista filosófico, é uma contradição dizer isso. E por quê? Porque todo ato de classificar, de formar classe, essas classes, essa classificação é feita por quem? Por nós, pelos seres humanos. Somos nós que aproximamos os elementos semelhantes e diferenciamos dos elementos distintos. Somos nós que fazemos isso. E fazemos isso de acordo com a nossa bagagem cultural, de acordo com o meio social que nos envolve. Então, toda e qualquer classificação é uma construção humana. Você não vai estar andando por aí, vai tropeçar num lugar e falar, opa, encontrei uma classificação. Não. Então, não há naturalidade na classificação. Toda classificação é uma construção. Se é uma construção, se passa pela nossa mente, é óbvio que toda classificação é artificial. E não há problema nenhum nos atos de se organizar artificialmente. São sempre tentativas de organização do conhecimento, organização da informação. Mas há um problema grave em naturalizar uma classificação, porque quando a gente naturaliza a classificação, a gente não consegue ver o que está por trás dela, né? Porque toda classificação tem um propósito. Você imagina os animais sendo classificados por um biólogo e os mesmos animais sendo classificados por um fazendeiro, né? Para o biólogo, é óbvio que o cavalo e a raposa estariam classificados na mesma classe, a classe dos mamíferos, porque biologicamente, que é o propósito dele, ele é um biólogo, biologicamente eles são seres que se aproximam, são seres semelhantes, por isso que estão na mesma classe. Agora, para um fazendeiro, imagina a raposa e o cavalo, ele poderia fazer uma classificação do tipo, os animais úteis, a classe dos animais úteis estaria o cavalo, e na classe dos animais nocivos, por exemplo, estaria a raposa.
O que do ponto de vista biológico está junto, do ponto de vista prático e objetivo do fazendeiro, está separado. Raposa é nocivo, cavalo é útil. Então, por trás de uma classificação sempre há um propósito, há uma questão a ser resolvida, há um tipo de organização específica a ser feita, né? Então, toda classificação, por mais que ela seja biológica ou não, ela é artificial. E por que que a biológica também é artificial? Veja, essa classificação que a gente conhece hoje e a gente naturaliza equivocadamente, achando que sempre foi assim, dos mamíferos, os répteis, as aves e etc. e tal, a gente naturalizou isso, mas isso foi definido no século XVIII por um botânico, médico, chamado Carlos Linneu. Ele era sueco e no século XVIII e existiam várias outras formas de se classificar os seres vivos, ele decidiu que iria classificar os seres vivos de acordo com características físicas e orgânicas dos animais. Aí ele foi definindo os mamíferos, os répteis, os anfíbios. Mas isso a partir do século XVIII. Isso é um ponto de vista. É o jeito que esse cara, especificamente, resolveu olhar e classificar e organizar os seres vivos, né? Mas nem sempre foi assim. No século XVI, por exemplo, isso também o Foucault mostra lá nas Palavras e as Coisas, no século XVI, as aves eram classificadas não por conta de suas características físicas, como fez o Carlos Linneu no século XVIII. No século XVI, as aves eram classificadas de acordo com seus comportamentos. As aves que eram marítimas, as aves que eram mais florestais, as aves que preferiam caçar durante o dia, aquelas que tinham hábitos noturnos, e assim se classificavam as aves no século XVI. Por que eu estou chamando a atenção disso? Para vocês verem que classificar é um ponto de vista, é uma perspectiva, é um olhar que você dá às coisas. Se no século XVI preferia-se olhar para os comportamentos das aves e dos animais em geral, a partir do século XVIII, o homem resolveu olhar para características físicas e orgânicas, e assim passou a classificá-los, dar lugar, dar nome e lugares a eles. Sempre aproximando os semelhantes, distanciando os diferentes. Então, isso é uma prática humana. Então, sempre vai ser, toda e qualquer classificação vai ser artificial, porque é uma construção nossa. E é uma construção nossa que traz todo o nosso olhar, toda a nossa cultura. Então, toda a classificação também é cultural. Uma classificação feita no século XIX por um norte-americano traz toda a visão norte-americana do século XIX. Se esse norte-americano for branco, traz uma visão norte-americana do século XIX de um cara branco. Se ele for protestante, traz a visão de um protestante. Toda classificação é um ponto de vista. E temos que estar atentos a isso. Chamo a atenção disso justamente, mais uma vez, no exercício de perdermos a ingenuidade, para visualizarmos e termos em mente que toda classificação ela é um olhar e não tem como ter uma classificação enquanto verdade universal. Então, além de ser um olhar, um ponto de vista, uma construção artificial, ela também é relativa. Cada cultura classifica de uma maneira. É claro que existem classificações que ganham repercussões internacionais, né? Como a gente vai estudar aqui, mesmo porque são aquelas mais estudadas pela biblioteconomia. Mas estou fazendo todo esse preâmbulo para mostrar para vocês com o que nós estamos lidando. Classificar é forma de pensar. E aí você formaliza isso por meio da formação de classes, né? A segunda distinção que a Piedade faz no texto, que vocês vão ler, é com relação à finalidade da classificação. A classificação tem qual finalidade? Segundo ela, pode ser uma classificação filosófica, cuja finalidade é dar ordem aos saberes, ordenar os saberes, formar classes dos saberes, dos conhecimentos, e também pode ter uma finalidade bibliográfica, que é essa que a gente estuda na biblioteconomia, que além de organizar os saberes, ela tem uma finalidade mais prática, que é organizar a materialidade desses saberes. Onde que os saberes são materializados? Nos livros, nos documentos, nas informações. Então, a classificação bibliográfica vai se preocupar com essa organização física também dos conhecimentos nas estantes das bibliotecas, por exemplo. Tá? E uma terceira distinção que ela faz é segundo a abrangência, como vocês podem ver aí nesse slide que eu estou mostrando. A abrangência
Com relação à abrangência, uma classificação pode ser geral ou enciclopédica, como a gente chama, que é aquela classificação que fala de todos os assuntos. A CDD, a CDU, que são as classificações que vocês vão estudar um pouco mais de perto ao longo do curso, elas são classificações enciclopédicas, porque elas falam de todos os assuntos. Fala da matemática, da medicina, da biblioteconomia, enfim, da história. E, por outro lado, existem as especializadas, que são aquelas classificações que vão falar apenas de uma área do conhecimento. Classificação da área da saúde, classificação da área do direito e assim por diante. Tá? Então, essa é a introdução que a Maria Requião Piedade faz para distinguir e para nos situar aí que existem diferentes formas de classificação, ok? E é sempre importante a gente sempre desenvolver uma massa crítica, ler criticando. O que é ler criticando? É ler desconfiando, dialogando com o próprio texto, né? Então, com relação a essa primeira distinção que está ali, da possibilidade de existir uma classificação natural, não caiam nessa armadilha, tá? Bom, como eu falei para vocês, essa história começa lá na Grécia Antiga. Vou passar meio rápido aqui, porque a ideia é não alongar demais o vídeo, não ficar tão cansativo. Mas, talvez que tenhamos registro no universo ocidental, a primeira classificação, e agora eu estou falando unicamente de classificações filosóficas, ou seja, aquelas que serviram de base para a gente criar uma forma de pensar, que é a classificação dos assuntos, mas a classificação dos saberes. O primeiro registro que se tem é no livro A República, do Platão, né, no século IV a.C., porque na República ele faz uma distinção aí entre três tipos de ciências. Existem as ciências físicas, as ciências éticas e as lógicas. É o primeiro registro que se tem no mundo ocidental de uma divisão de todo o conhecimento humano em três partes, que seria aí, segundo Platão, física, ética e lógica. Por que é a primeira? Por que é importante esse dado histórico? Os gregos antigos, eles acreditavam que o mundo era um todo harmônico, né? Existe o universo do conhecimento e todos esses conhecimentos estão harmonizados. Então, a classificação, para eles que nos dão essa ideia de classificação enquanto um processo mental, né? E o Platão, na República, vai fazer essa primeira distinção. Isso nos serve só como um dado histórico relevante, tá? Afinal de contas, é importante a gente contextualizar historicamente tudo que a gente está estudando. Mas, sem dúvida nenhuma, como vocês podem observar aí, e como eu já adiantei um pouco antes, Aristóteles é o grande sistematizador. Aristóteles foi considerado o filósofo da sistematização, né? Um cara que viveu entre o século IV e o século... viveu ao longo do século IV antes de Cristo. Aristóteles acreditava que tudo que a gente precisasse saber sobre alguma coisa, principalmente alguma pessoa, algum ser, né? Dizem aí, atribuem a ele o papel de ser o pai da ontologia. O que é ontologia na filosofia? A ontologia é o estudo do ser. É o estudo que vai se preocupar em tudo que podemos saber sobre o ser, sobre algo que existe. E ele acreditava que se a gente conseguisse categorizar tudo que a gente pode saber, ou tudo que a gente pode falar sobre um objeto, sobre uma pessoa, tudo se encaixaria nessas 10 categorias que estão aí, que vocês podem observar. Substância, qualidade, quantidade, relação, lugar, tempo, situação, estado, ação, sofrimento ou passividade. Essa é a perspectiva aristotélica, né? Precisamos saber quais são essas categorias, que funções elas cumpriam? Não. Mesmo porque muitos filósofos já desconstruíram essas categorias. Mas qual é o grande legado dessas categorias aristotélicas? Não são nem elas por si só. O grande legado é a forma de pensar. Como eu disse a vocês, foi Aristóteles que lá, há mais de 4 séculos antes de Cristo, ele disse que para a gente pensar melhor e conhecer melhor as coisas, é necessário categorizar. O que significa isso? Significa que se eu estou falando de qualquer coisa, qualquer assunto, sei lá, posso estar falando de física, eu posso estar falando do planeta Terra, ou eu posso estar falando de empresas.
qualquer discurso que esteja falando sobre alguma coisa, se eu conseguir nesse discurso identificar o que é substância, né, do que eu estou falando, qual a qualidade dessa substância, né, quais as propriedades que ela tem, quais as características que ela tem, qual a quantidade dessa substância, que relação essa substância tem com outro lugar, onde está essa substância, quanto tempo dura essa substância, ou seja, se eu conseguir responder todas essas perguntas baseadas nessas 10 categorias, eu conseguiria entender melhor o mundo, porque Aristóteles queria isso. Dentre as várias coisas que ele queria que fosse possível a gente descrever o mundo sensível, o mundo que a gente vê, que a gente sente, né? Então, quando ele definiu essas 10 categorias para a filosofia ocidental, ele nos deu uma forma de pensar, que é pensar por categorização. Esse é o primeiro grande legado aristotélico. Outro legado aristotélico está nesse slide aí, que foi dividir, assim como Platão, todo o conhecimento humano em 3 partes, que ele chamou aí de disciplinas teóricas, práticas e poéticas. Tá? É muito importante, na literatura a gente vai encontrar, que nem está escrito nesse slide, que é até inspirado, parte dele no texto da Piedade, parte no texto de um historiador chamado Peter Burke, que a gente acaba, com o nosso olhar do século XXI, chamando isso de divisão das ciências, mas é muito importante dizer que o termo ciência ele vai surgir somente no século XIX, XVIII, né? A definição do que seria ciência mesmo. Na época eram os saberes, as disciplinas, o conhecimento, né? E Aristóteles dividiu em 3 partes. Seriam as teóricas, as práticas e as poéticas. O que significa isso? Existem as disciplinas que têm um compromisso em constatar a verdade. Essa disciplina ele resolveu chamar de disciplinas teóricas, como a matemática, a física e a teologia. Existiam aquelas que se preocupavam com a conduta humana, com o comportamento humano, que ele chamou de práticas, que eram aquelas que orientavam nossas ações, como a moral, a ética, a economia e a política. Né? E as poéticas eram aquelas, e aí quando fala poética, não lembrem de poesia, não é essa manifestação artística que nós entendemos hoje. Poética é a forma de produzir o discurso, são as narrativas, as retóricas, as oratórias, a dialética, isso que é a poética na época de Aristóteles. Tá? Nada disso vocês precisam decorar agora, mas é uma contextualização bastante importante para que vocês vejam que esse filósofo que tanto influenciou o nosso pensamento, ele resolveu fazer essa classificação baseada nessas 3 partes, que é chamada de divisão tripartitiva, porque era o ponto de vista dele. Ele entendia que os assuntos e que os conhecimentos deveriam ser divididos assim. Aqueles que falam a verdade, aqueles que se preocupam com o nosso comportamento e aqueles que produzem a nossa fala. Essa é uma perspectiva dele, de um filósofo grego da antiguidade clássica. É uma perspectiva, é uma classificação, mas que exerce grande influência na forma que nós pensamos até hoje, principalmente quando falamos em classificação. Tá? Passando aqui para o próximo, nós temos aqui, deixa eu ampliar aqui para ver se visualiza melhor para vocês. O Porfírio foi outro filósofo da antiguidade grega, né? Ele também com influência bastante aristotélica, ele nos deu, para o pensamento ocidental, a lógica dicotômica, que é como vocês podem observar nessa famosa chamada árvore de Porfírio. Aí. Se vocês olharem essa ilustração, ele começa da substância, que é a principal categoria lá de Aristóteles, e começa a dividir o que é corpóreo, o que não é corpóreo. Depois, se a gente pegar, ele foca aqui no corpóreo, o que é um corpo animado, o que é um corpo inanimado. Se a gente avançar aqui, né, pegando o corpo animado, o que é um corpo sensível, o que é um corpo insensível? Ou seja, o que ele está fazendo aí? Pensando por oposição. Ou uma coisa tem corpo ou não tem corpo. Uma coisa que tem corpo é animado ou é inanimado? Ou é sensível ou é insensível? Isso é o pensamento dicotômico, é o pensamento por oposição. E é um pensamento que nós temos até hoje na hora de construir nossa forma de pensar, na hora de construir nossas classificações.
sempre pensando por oposição ou por dicotomia. Essa árvore de Porfírio mostra bastante isso, né? Como se classifica pensando pelos opostos. Ou é claro, ou é escuro, ou é bom, ou é ruim. É um tipo de pensamento também construído na antiguidade grega, do qual a gente naturalizou. Mas o que é bom, o que é ruim, não depende da cultura, do lugar e da perspectiva de cada pessoa, né? Então é isso que a gente tem que estar atento. As classificações, elas fixam demais aquilo que não é fixo. Tomemos cuidado. Avançando um pouco mais, então, olha só, eu botei aqui só para vocês terem ideia o tanto de pensadores que do século XVI até o século XX construíram formas de classificações, ou seja, tentativas de dar ordem ao conhecimento. Francis Bacon, Descartes, o Hobbes, o Locke, né, o Leibniz, o Bentham, o Hegel, Ampère, Comte, Stuart Mill, Spencer e o Wundt. Todos pensadores, filósofos ou sociólogos do século XVI ao século XX, criando formas de classificar, dar ordem aos conhecimentos, dar ordem aos assuntos. Tá? Isso são as classificações filosóficas. Agora, se a gente puxar para a classificação bibliográfica, o que acontece? Se durante séculos a filosofia já se preocupou em dar ordem aos assuntos, aos saberes, os caras de biblioteca, quando precisavam organizar acervos de bibliotecas, dar ordem aos livros, o que eles fazem? Eles começam a se valer dessas mesmas classificações abstratas feitas pelos filósofos. Porque se já tem uma galera de pensadores, desde a antiguidade, pensando a ordem dos assuntos e como esses assuntos se relacionam no mundo, para organizar uma biblioteca, nada mais do que pegar essa organização já feita pelos pensadores e transformar ela em algo prático para que eu consiga organizar também os livros, já que os livros são a materialização, eram a materialização desses assuntos, né? Então, os caras de biblioteca começam aí a se valer de lógicas classificatórias para organizar acervos de bibliotecas. Vou passar aqui o Francis Bacon, porque daí começam a surgir o que a gente chama de classificações bibliográficas, como vocês podem observar aí. Tá? E o marco, não o único acontecimento, mas um acontecimento bastante expressivo nessa, vamos dizer, nessa transição de classificações filosóficas para classificações de bibliotecas, é o ano de 1870, com essa figura aí, o William Torrey Harris. William Torrey Harris foi um filósofo e educador norte-americano do século XIX, que, filósofo por formação, ele foi nomeado superintendente da área educacional lá nos Estados Unidos no século XIX, e aí ele assumiu a superintendência das bibliotecas, ou seja, ele era um cara lá responsável por comandar a rede de bibliotecas escolares públicas dos Estados Unidos. Esse cara é uma figura bastante importante nos Estados Unidos, né? Dentre outras coisas, ele inseriu ciência, ele inseriu arte, música, por exemplo, nos currículos das escolas públicas, porque ele era um reformista da educação. Ele criou a primeira creche pública dos Estados Unidos. Ele criou o primeiro periódico de filosofia dos Estados Unidos, periódico científico de filosofia. Então, ele é uma figura bastante importante lá nos Estados Unidos, embora a gente estude ele muito pouco aqui no Brasil, né? Mas o que o Harris faz? O Harris ele tinha a responsabilidade, lá na cidade de St. Louis, no estado do Missouri, nos Estados Unidos, nessa época, século XIX, de fazer uma classificação lá para as bibliotecas das escolas daquela cidade. E aí ele se vale de uma lógica baconiana, uma lógica do Francis Bacon, um pensador do século XVI, XVI, XVII, né? Ele se vale da filosofia do Bacon para construir uma classificação agora para a biblioteca. Então ele faz uma inversão aí da lógica baconiana, mas inspirado em Bacon. Ele constrói uma classificação para as bibliotecas das escolas de St. Louis. Por que eu acho esse um marco importante? Porque é um momento bastante explícito onde um cara que é filósofo se vale de classificações filosóficas para construir classificações bibliográficas. O Harris é essa transição importante, né? Passando dele, a gente chega no Melville Dewey. Agora eu acho que eu vou encurtar aqui, para a visualização ficar melhor. O Melville Dewey,
Ele tem toda uma narrativa aí criada por ele mesmo. O Dewey também é um bibliotecário, esse sim é um bibliotecário, não filósofo. Aliás, ele não era muito bom de filosofia. Bibliotecário do século XIX, que resolve, século XIX e XX, né? Ele resolve fazer uma classificação que servisse não somente a uma biblioteca, como foi o caso do Harris lá, mas ele queria fazer uma classificação que servisse a toda e qualquer biblioteca do mundo, e fosse o tamanho que fosse, uma biblioteca pública, uma biblioteca nacional ou uma biblioteca escolar. Ele queria um sistema universal do conhecimento. E aí ele cria, sim, um sistema universal do conhecimento, que é a famosa CDD, que vocês vão estudar, vão aprender a utilizar ao longo do curso. A CDD, ele resolve dividir nessas classes aí, nessas 10 classes: generalidade, filosofia, religião, ciências sociais e por aí adiante. Observem que, assim como na filosofia, existia uma galera classificando, formando classes de assuntos, de acordo com sua perspectiva, de acordo com o seu pensamento, quando isso migra para as bibliotecas, acontece a mesma coisa. Acontece o quê? A gente continua formando classes, ou seja, classificando de acordo com a nossa perspectiva. Porque o Dewey, inspirado no Harris, ele faz essas 10 classes de assuntos. Para ele, todos os assuntos que existiam em qualquer livro do mundo falaria de um dessas 10 classes principais aí. É a perspectiva dele, tá? Que, repito, vocês não precisam decorar isso agora, mas se vocês observarem, eu estou reforçando cada vez mais a ideia de que as classificações, seja para classificar num sentido abstrato, como os filósofos, seja para classificar a sociedade, seja para classificar livros em biblioteca, a classificação é sempre uma perspectiva de alguém. Se o Dewey viu essas 10 classes, a gente vai observar, por exemplo, no Charles Amy Cutter, que é um outro bibliotecário também dessa virada do século XIX para o século XX, o Charles Amy Cutter resolveu fazer uma classificação inspirada na teoria da evolução do Darwin, onde todos os assuntos eram classificados de acordo com a aparição desses assuntos no universo. Uma narrativa evolucionista, de acordo com a lógica darwiniana, né? Como, por exemplo, um protozoário nunca poderia estar depois de um primata, porque ele vem antes na história natural das coisas, ou na história da ciência natural, ele vem antes, né? Então, sempre o protozoário teria que aparecer na classificação antes de um primata. É a lógica dele. É uma narrativa que vai se inspirar na teoria da evolução do Darwin. Novamente, uma teoria de um pensador servindo para construir uma classificação de biblioteca. É o caso do Charles M. Cutter. Depois nós vamos ter no âmbito da Library of Congress, que é a Biblioteca do Congresso americano, considerada a Biblioteca de Alexandria dos nossos tempos, né? Nós vamos ter na Library of Congress uma outra classificação, uma classificação que eles construíram, que eles chamam de classificação utilitarista. O que seria a classificação utilitarista? Uma classificação que não tem preocupação com comprovação científica, não tem uma base teórica por trás que a fundamente, né? É uma classificação que a Library of Congress faz pensando tão somente no próprio acervo da Library of Congress. É uma visão norte-americana pragmatista que vai brigar um pouco com a visão inglesa de que toda classificação precisa ter uma base teórica. A Library of Congress não, eles fizeram uma classificação pensando unicamente no lado prático do acervo deles. E essa classificação acabou tendo tamanha repercussão que é editada até hoje, muitas bibliotecas a utilizam, inclusive no Brasil, né? O que é uma temeridade, você pegar uma classificação que foi feita pensando numa biblioteca específica, você trazer para a sua realidade que é totalmente distinta, né? Temos essas outras duas figuras aí, que é o Paul Otlet e o Henri Lafontaine, que são bibliófilos belgas, que no início do século XX também criaram uma classificação, que é aí a outra classificação que vocês vão estudar ao longo do curso, que é a CDU, Classificação Decimal Universal. Só que essa classificação já vai pretender dar conta não apenas de bibliotecas, mas do que eles chamam de centros de documentação, onde eles vão ter que classificar os assuntos, não somente de livros, mas também de mapas, cartas, notas de jornal, qualquer tipo de documento. Essa preocupação do Otlet e do Lafontaine ampliava muito o conceito de documento, mas sai dali também
um sistema de classificação chamado CDU, que é bastante inspirado lá na classificação do Dewey, a CDD, né? Depois tem no âmbito da Inglaterra esse britânico, na verdade ele não é inglês, ele é escocês, o James Duff Brown, que cria uma outra classificação para as bibliotecas públicas inglesas, baseado nessas 5 categorias aí, ó: matéria e força, vida, razão e registro. Porque para ele, a matéria e a força geravam a vida, que por sua vez gerava uma atividade racional, a razão, e por último tudo isso era registrado. Veja, uma perspectiva totalmente diferente da do Dewey, diferente da do Otlet, diferente de outros pensadores, de outros classificacionistas. Mas é uma classificação que teve lá a sua aplicação e foi considerada a principal classificação do Reino Unido nas bibliotecas públicas. O James Duff Brown, inclusive, cria essa classificação porque ele estava preocupado em abrir os acervos das bibliotecas para os usuários leitores, que até então as bibliotecas públicas inglesas não tinham acesso aberto, né? Apenas os bibliotecários podiam acessar os livros. A partir dele, com vários movimentos e vários esforços, inclusive a criação dessa classificação, ele abre os acervos das bibliotecas públicas inglesas para o público leitor. Tá? É outro cara, em outra região, é o mesmo tempo, é século XIX, e vocês observam que entre século XIX e século XX muita coisa acontece, mas é uma outra perspectiva. Se é uma outra perspectiva, é uma outra classificação, né? Esse aqui é um bibliotecário, foi um bibliotecário alemão do mesmo período, né? Ele trabalhou predominantemente em Inglaterra e Estados Unidos, e ele não criou um sistema de classificação, ele criou um sistema de indexação, uma forma de criar índices. Mas criar índices para quê? Para documentos de arquivo, basicamente. Ele não lidava com biblioteca, ele lidava com escritórios. Escritórios e arquivos de escritórios de indústrias, de empresas. E ele é um cara muito pouco referenciado na nossa área, justamente porque ele não era um acadêmico. Ele era um bibliotecário da prática, de chão de fábrica mesmo, né? E ele cria, em 1911, um sistema de indexação chamado Systematic Indexing, como vocês estão acompanhando aí, e ele faz o quê? Ele cria a primeira forma sistemática do século XX para indexação, que não é classificação, mas é uma forma de organização do conhecimento também. Lembra que eu falei na aula anterior sobre existem os processos e os instrumentos? O Kaiser, o Julius Otto Kaiser, essa figura aí, esse bibliotecário alemão, ele não criou um instrumento, ele criou um processo, uma forma de se construir índices de assuntos de documentos diversos. Tá? Uma outra perspectiva, com uma visão também aristotélica, mas ele vai trabalhar com outras categorias, porque ele é outro cara em outro tempo, então a perspectiva e a visão de mundo dele é outra, né? Na década de 30 do século passado, a gente tem essa figura, uma figura bastante central e referenciada na nossa área, que é o Ranganathan, que foi um matemático indiano, um matemático por formação e depois bibliotecário por prática mesmo, que aí ele começa a revolucionar esse universo da classificação. Por que ele começa a revolucionar? Porque as classificações, todas essas que eu falei, que eu mostrei aqui para vocês até agora, as classificações normalmente vinham de cima para baixo. O que significa de cima para baixo? Significa começar sempre com o termo, né, o assunto mais geral, e ir especificando mais esse assunto, né? Por exemplo, se eu falo agricultura, aí eu falo agricultura do milho na região sul. Eu estou tornando esse assunto cada vez mais específico. Então, as classificações, em geral, as classificações de biblioteca, as classificações de assunto, aliás, toda classificação de biblioteca é uma classificação de assunto, porque nunca esqueçamos que estamos falando de assuntos de livros, assuntos de informações, né, e não de formatos. Então, toda classificação de bibliográfica ou classificação de biblioteca é uma classificação de assunto. Todas elas eram feitas dessa maneira, de cima para baixo, do mais geral, do assunto mais geral para o assunto mais particular, mais específico. O Ranganathan vem mudar essa ótica.
Ele já é um oriental, ele tem uma outra perspectiva. Então, o que o Ranganatha faz? Para a gente conseguir dar conta dos assuntos e das complexidades que os assuntos têm e que os livros trazem, é importante a gente classificar de baixo para cima. Ou seja, começar a olhar as partes que compõem um assunto. E não o parte de cima para baixo, mas de baixo para cima. Segundo a ótica do Ranganatha, eu consigo entender melhor o assunto se eu começo a entender as partes que compõem esse assunto, as peças, os componentes desse assunto. Esses componentes ele chamou de faceta, por isso que ele cria a teoria da classificação facetada, que é uma teoria que a gente vai ter uma aula só para falar sobre ela. Mas é importante, nesse panorama histórico das classificações, a gente entender aí o papel do Ranganatha, que realmente é um diferencial. Mais recentemente, depois, a partir da década de 50, vai surgir na Inglaterra também. Vocês observam que tudo rola muito na Inglaterra e nos Estados Unidos, Inglaterra e Estados Unidos, porque, de fato, o desenvolvimento dos sistemas de classificação, eles, até hoje, em grande medida, as regras são dadas por essa relação bilateral entre Estados Unidos e Inglaterra, né? Até hoje, para você ver como nós ainda somos colonizados nos nossos estudos. É óbvio que estamos com algumas pesquisas mais recentes, com tentativas de decolonização, mas isso é muito aos poucos. Por que é aos poucos? Justamente por aquilo que eu falei no início da aula. É muito aos poucos porque a gente tem dificuldade de se desprender daquilo que está dado como natural, como naturalizado. E a classificação é natural. O ato de categorizar é inato ao ser humano. Não, não é nada inato. Tudo é uma construção cultural. Só que nós temos muita dificuldade de nos desligarmos disso. Quando nós realmente nos desligarmos disso, e desligar, que eu digo, não é negar tudo que existiu, muito pelo contrário. Aliás, se tem uma coisa que a gente não precisa hoje em dia, é uma ótica negacionista, né? Não vamos negar a ciência, pelo amor de Deus. É isso que está destruindo aí toda uma questão social e política. Mas quando eu digo nos desligarmos, é não ficarmos exclusivamente pensando por categoria. Não ficarmos exclusivamente pensando por classes. Sair da caixinha. Porque o mundo não é tão formatado assim. Ele é muito mais permeado por nuances e comportamentos diversos e pensamentos diversos, né? Retomando novamente a questão da violência que é a classificação, porque é uma violência você fixar as coisas, os assuntos, as perspectivas, né? E elas não dão conta da heterogeneidade, da pluralidade, da diversidade que nós somos, enquanto seres humanos, enquanto sociedade, enquanto mundo. Nós somos muito mais do que classes, nós somos muito mais do que nomeações. E nós podemos, sim, pertencer a diferentes lugares em diferentes momentos, dependendo do ponto de vista, dependendo da cultura, dependendo da perspectiva, dependendo da nossa visão de mundo. Tá? Então, por isso que chama a atenção novamente. Vamos entender as classificações? Vamos. Vamos aprender a utilizá-las também por uma questão profissional? Vamos. No entanto, vamos saber sempre do mal que ela pode ocasionar e do quão limitada ela é para organizar o conhecimento. Mas é uma tentativa de organização do conhecimento. Eu botei o Brian Vickery aqui só para chamar a atenção que na década de 50, na Inglaterra, ele monta um grupo chamado Classification Research Group, como vocês estão vendo aí, e esse grupo começa a se dedicar aos estudos de classificação naquela visão do Ranganatha. Então, eles começam a fazer classificações ranganathianas, né, em assuntos específicos. Então, vai surgir uma classificação facetada do Ranganatha, desenvolvida por esse grupo inglês, mas vai surgir uma classificação facetada para o mundo da música, uma classificação facetada para o mundo da agricultura. E eles vão fazendo classificações especializadas e avançando a teoria aí da classificação facetada, que a gente vai estudar mais para frente, né? E mais recentemente existe esse grupo aqui, que é o International Society for Knowledge Organization, ou Sociedade Internacional para a Organização do Conhecimento, que foi fundado pela Dauber, que faleceu agora, faz 3 anos, recentemente, que é talvez a principal sociedade internacional
o principal fórum internacional para se estudar as classificações, os avanços das classificações, a construção desses instrumentos chamados sistemas de classificação. Tá? Bom, dado esse panorama, e eu tentei, e vamos ser bem claros, né? Vamos ser honestos, é um panorama muito geral, mas muito importante para que a gente consiga colocar as classificações em seus devidos lugares. Como eu disse para vocês, eu acho muito temeroso tentar entender um instrumento apenas pelo instrumento. Por que eu digo isso? Porque um instrumento, um sistema de classificação, por exemplo, ele é construído para resolver um problema. E ele é construído por alguém. E esse alguém tem uma cultura, como eu falei, ou ele é branco, ou ele é negro, ou ele é americano, ou ele é indígena, ou ele é do hemisfério sul, do hemisfério norte, ele é do século XIX, do século XVI, da antiguidade clássica, do século XXI. Tudo isso interfere decididamente no modo do cara ver o mundo. E o modo que ele vê o mundo, a forma que ele formula seu pensamento, vai refletir no esforço que ele vai ter na hora de classificar alguma coisa. Em tese, tudo isso, todo esse contexto que começamos lá na filosofia, com as classificações abstratas, chegando às bibliotecas, com as classificações bibliográficas, tudo isso é para mostrar para vocês que as classificações não são verdades universais. Elas são instrumentos que visam organizar o conhecimento com base numa perspectiva X ou Y. Tá? Então, as classificações são culturais, as classificações são dispositivos poderosíssimos porque elas nos organizam, né? Elas nos colocam em devidos lugares, elas nos rotulam, e ao mesmo tempo que elas fazem tudo isso para um fim econômico, para um fim de organização social, ela violenta tudo aquilo que ela não atende. Porque a gente tem, nas classificações, a contemplação só daquilo que está ali colocado, numa classe ou na outra. Né? Agora, você imagina, por exemplo, retomando aqueles mais de 40 milhões de brasileiros, não foram classificados, não estavam em nenhuma classe definida pelo governo federal. Por isso que foram excluídos. O que é uma pessoa em condição de rua, a não ser uma pessoa que não se enquadrou em nenhuma classe das determinações sociais atuais, vigentes? Então, toda classificação é bastante perigosa, temos que saber disso, temos que saber o caráter condenatório dela, para poder operar de uma maneira menos ingênua e sempre de uma maneira crítica. Tá? Então, nós vamos buscar abordar todos os instrumentos de uma maneira crítica, entendendo o que eles são, o que eles fazem. As classificações, basicamente, como foi dito aqui, elas formam classes de assuntos, seja no nível abstrato, como fez a filosofia, seja no nível material, como fazem as bibliotecas nas classificações bibliográficas. As classificações formam classes de assuntos. Assuntos semelhantes na mesma classe, assuntos diferentes em outras classes. Tá, gente? Eu acho que aqui a gente consegue ter uma boa noção do que são as classificações, um panorama histórico, entendendo que isso não surge do nada, não surgiu no ano passado, nem há uma década atrás, são milênios de construção de forma de pensar classificatória que nos influencia decididamente e que temos que sempre estar atentos. Se vamos apenas reproduzir essas lógicas classificatórias e categoriais, ou se vamos prestar atenção no caráter excludente que existe nas classificações. Certo? Eu acho que assim a gente contextualiza bem. Como a aula é gravada, eu acredito que vocês vão poder voltar. Se eu falei muito rápido, vocês voltam, prestem um pouco mais atenção nesse ou naquele pedaço. E na aula que vem, que não será na segunda-feira, né, porque segunda-feira é feriado, mas será postado na próxima terça-feira, para a aula que vem terá uma atividade, que eu vou explanar tudo direitinho também em vídeo, uma atividade que vocês deverão entregar na outra semana, tá certo? Então, eu fico por aqui. Qualquer coisa, entre em contato comigo. Beijo grande, nos vemos.